Obrigado. Boa tarde a todos. Dizer da honra que é minha, desembargador Manuel Erhardt, de estar aqui na sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, revendo colegas que tanto estimo, e honra minha também de participar de um evento de tamanha importância para a jurisdição, destacadamente da Justiça Federal. E dizer da minha alegria de dividir a mesa com o eminente ministro Ribeiro Dantas. Vossa Excelência sabe da minha admiração, da minha estima, e, portanto, tenho aqui aumentado a minha responsabilidade ao ladear, ao dividir a mesa com Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar o eminente desembargador Rogério Fialho, presidente desta corte, louvando o trabalho de Vossa Excelência, atesta desse egrégio Tribunal Regional Federal, da 5ª Região, ali no Conselho da Justiça Federal, posso testemunhar a combatividade, a atenção de Vossa Excelência naquilo que nós estamos tentando imprimir para a melhoria da Justiça Federal de 1º e 2º graus, doutor Rogério Fialho. Uma grande honra. E cumprimento os demais estimados desembargadores que estão aqui presentes, os colegas magistrados, os servidores, advogados, estudantes. O tema que me foi colocado pela coordenação científica do evento foi o da fundamentação das decisões judiciais no novo CPC, um olhar da argumentação jurídica e o impacto do novo CPC no sistema dos juizados especiais federais. Talvez a primeira reflexão que eu traria num ambiente que estamos aqui a discutir os avanços, as alterações desse novo diploma legal, a eventual revolução que ele possa trazer, é que nós, todos nós, operadores, agentes do direito, temos que estar preparados para o novo. E muitas vezes parece que não queremos baixar a guarda, não queremos ouvir o que o novo tem a falar. Talvez uma das maiores alterações de sistema normativo que a história testemunhou, milhares de anos, foi a alteração que pretendeu Jesus de Nazaré emprestar ali na tradição judaica, quando começa a imprimir uma outra lógica, novas normas, e confrontar a tradição que predominava até então, e a confrontar o modo de ser das coisas, como se afiguravam até aquele momento. E não tardaram para que aquilo trouxesse ebulição. De repente, narra o Antigo Testamento da Bíblia cristã, se tem ali uma cura de uma senhora depois de 18 anos encurvada. E a perplexidade é que perguntavam: por que você fez isso num sábado? Você não sabe que sábado não pode? 6 dias você tem para trabalhar. E você vai num sábado querer curar? E num segundo momento, da mesma forma. Chega uma altura, Jesus diz assim: olha, não foi o homem criado para o sábado, mas foi o sábado criado para o homem. E mais adiante, depois de tantas interpelações, por isso que o doutor Manuel me chama de Papa, entenderam? Depois de tantas interpelações, ele vem com uma mensagem que talvez nos caiba, que talvez nos sirva. Diz assim: não se deita vinho novo em odres velhos, porque do contrário os odres se arrebentam. Antes se deita vinho novo em odres novos. Isto é, para o novo, nós temos que ter um modo de pensar novo. Temos que ter uma postura nova. Porque nós podemos ter leis novas. Podemos ter apostas firmes como essa que temos nos precedentes, na nova legislação processual civil. Mas se a nossa cultura não for a de cooperação, se a nossa cultura não for a de primar pela boa-fé, se a nossa cultura não for a da conciliação, se a nossa cultura não for a de apostar também nós nos precedentes e na segurança jurídica, a lei, este vinho novo,
acabar por arrebentar os odres velhos. E a questão é como é que nós podemos nos aproximar, fazer amizade com o novo. Como é que nós podemos compreender, talvez, mais facilmente o que diz o texto novo, o que diz a nova disciplina processual civil brasileira. E aí nos socorre, e me socorro, da filosofia hermenêutica de Gadamer, Hans-Georg Gadamer. Diz ele, na sua obra revolucionária de 1960, Verdade e Método, na sua central proposta, diz Gadamer, para se compreender um texto ou uma realidade, é preciso reconhecer, antes de tudo, que estamos nós, e o sujeito da compreensão, então, estamos nós mergulhados numa situação histórica. Estamos mergulhados numa situação hermenêutica, que ele chama. Essa situação que nos é trazida pela tradição, pela visão de mundo que alcançamos, pela tradição de que fazemos parte, a tradição da comunidade jurídica. Essa tradição, queiramos ou não, diz Gadamer, nos conforma a um certo horizonte de compreensão, um certo campo de compreensão. E nós, nessa situação hermenêutica, nessa situação histórica, nos reconhecendo como seres que carregamos conosco compreensões, pré-compreensões, tendemos, nós, a olhar o novo, a olhar o texto, a interpretar uma dada situação a partir das nossas pré-compreensões. E daí que, a sua proposta, para que compreendamos o que o texto está a falar, é necessário deixar o texto falar na sua alteridade. É necessário suspender as nossas pré-compreensões, suspender os nossos prejuízos, nossos preconceitos, na palavra que pode ser traduzida, suspendê-los por um instante, porque não são absolutamente negativos, nos auxiliam a compreender o mundo, mas suspendê-los para deixar o que o texto tem a falar, o que o texto está a proporcionar, o que ele pode de fato efetivar em termos de alteração. É justamente nesta composição entre o que temos nós de compreensão, nosso horizonte, com aquilo que o texto fala, que pode brotar o fenômeno da compreensão, segundo a hermenêutica filosófica de Gadamer em 120 segundos. Quero dizer com isso, porque o tema que me foi colocado de maneira elementar, o fundamental, o principal objeto da nossa discussão, diz respeito à fundamentação das decisões judiciais. E a fundamentação das decisões judiciais, para alguns, não trouxe nenhuma novidade, o novo CPC. Enquanto para outros, trouxe verdadeira revolução. Como pode ser isso? Como pode alguns dispositivos trazerem tamanho de censo, onde você tem, de um lado, um modo de pensar que diz, olha, isso aqui não inova em nada, nós fazemos assim, vamos continuar fazendo assim. Enquanto para outros, agora vai. Né? Agora muda tudo, agora tem que fundamentar. Eu não sei, eu tinha um slide, ô Guerreiro? Ah, está aqui. Vamos conferir o que diz o novo Código de Processo Civil. Eu separei, recortei os dispositivos do artigo 489, parágrafo 1º, porque traz os elementos indispensáveis de uma decisão judicial definitiva ou antecipatória. Diz lá, agora com todas as letras, artigo 489, parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que... E antes de vermos as hipóteses, nós vamos lendo e concluindo que, na verdade, o texto do novo CPC parece tentar explicitar, parece um esforço para explicitar um dever constitucional de fundamentação das decisões.
judiciais, inclusive, que está no artigo 93, inciso 9 da Constituição da República. Diz aí o inciso 1º, é nula a decisão se ela se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Me parece que tal que é isso, não é? Não há grande novidade em se referir a um texto legal e dele chegar à conclusão de uma dada decisão. Ou parafrasear um texto legal e chegar a uma conclusão sem que haja uma justificação, uma motivação, de maneira racional se chegue à conclusão alcançada. O inciso 2º, da mesma forma, é nula a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Só tendo em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana, julgo improcedente, eu julgo procedente o pedido, me valho de conceitos indeterminados, sem esclarecer o que eu tenho por aquele determinado conceito, e chego a uma conclusão. Da mesma forma, o item 3 é nula, ou não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, se invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Isso tem, não é? Ainda tem, não tem, doutor Manu? Ainda tem decisões que são longas, são bem expressadas, mas que se aplicariam a qualquer outra, para justificar qualquer outra decisão, motivos, né, presentes os pressupostos legais, né, previstos na legislação, defiro, indefiro, motivos que são chavões e poderiam ser aplicados em qualquer outra decisão, não se considera suficientemente fundamentada. Também, se não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é fundamentada suficiente se não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Bom, se até o inciso 3º estava ali na mornidão e parece que nada havia acontecido, nós temos aqui no inciso 4º algo que vai provocar uma resposta da jurisprudência sobre o alcance, sobre a extensão dessa norma. Porque para alguns significa dizer, bom, aqui nós temos agora a obrigação, o dever da decisão judicial, sob pena de se considerar insuficientemente fundamentada e, portanto, nula, de responder a todos os argumentos levantados pelas partes. Há quem pense assim. Deverá o magistrado responder a todos os argumentos deduzidos no processo, levantados pela parte? O novo dispositivo diz que sejam hábeis a infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E aí aqui nós vamos do 8 a 80, de quem entenda que esse dispositivo nada acrescentou, porque nós já fazíamos isso, porque se a decisão é fundamentada, se eu escolhi uma determinada linha de argumentação, eu, de modo indireto, refutei a outra resta prejudicada. Mas há, porém, quem entenda que aqui se está diante de uma grande inovação, e por isso foi tão celebrado esse dispositivo, porque se imaginava, ou se imagina, que a partir dele terão os magistrados, juízes, desembargadores, ministros, terão que refutar um a um os argumentos deduzidos pelas partes, porque se considera a priori que tenham eles aptidão para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado. Aqui me parece um ponto, né, onde há uma celebração por parte, especialmente da advocacia, pública e privada, e uma certa leitura de modo mais temperado por parte da magistratura. Me recordo, meu pai é advogado, já está ali com seus 75 anos de idade, firme, forte, bonito, e quando veio o novo CPC,
ele vibrou em relação a essa fundamentação. Isso agora, na sua luta diária, né? Isso agora não vai mais ter aquele precedente que o juiz não é mais obrigado a dar consulta ou a responder questionário das peças, né? Agora não vai mais ter esse precedente. E me recordo, nesse mesmo dia, disse, olha aqui essa decisão. Mas ele era inconformado com o resultado da decisão. A decisão em si não era omissa, a decisão em si não era de fundamentação insuficiente. E, no entanto, dizia ele, mas ele vai ver, se referindo ao juiz, para mim, mas ele vai ver, eu vou embargar ele nessa aqui. Né? Eu disse, pai, primeiro que você não embarga ele, você não embarga o juiz, você embarga a decisão. E segundo que aqui, na verdade, a questão se trata em você buscar impugnar o mérito. E não necessariamente numa alegada omissão que a decisão tenha. Mas o fato é que esse exemplo mostra talvez uma falta de cooperação, não é? E mostra também a dificuldade de se perceber talvez o alcance dessa decisão. Está aqui ao meu lado o ministro Ribeiro Dantas, não sei se o STJ já tem os primeiros precedentes enfrentando essa discussão, mas pelo que tateei, procurei ainda antes da palestra encontrar, mas o fato é que chegou até mim uma leitura mais arrazoada, para dizer que não será obrigatória a resposta de todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas aqueles que efetivamente pudessem ou tenham potencialidade de infirmar a conclusão a que chegou ou que pudesse chegar o magistrado. E aí nós vamos criar uma situação de difícil, talvez uma análise de cada caso, para saber qual é o argumento que fica prejudicado e qual é o argumento que, de fato, se considerado, poderia mudar a sorte daquele processo. Este é o dispositivo de que fiz menção, que causa tamanho dissenso ainda hoje, pouco tempo de vigor, em vigência do nosso Código de Processo Civil. É o principal. De parte do ministro Luiz Fux, em suas manifestações, né, que esteve conosco hoje pela manhã, a compreensão de Sua Excelência é no sentido de que não se trata de impor ao magistrado o dever hercúleo de responder um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes nas suas manifestações, mas sim levar em conta e apreciar os argumentos que pudessem alterar a situação das coisas. Meus caros, falar de fundamentação das decisões judiciais é um dos pontos mais sensíveis do processo. Me parece o que todos nós ansiamos é por um processo no qual se garanta uma possibilidade de instrução probatória adequada, a ideia de se produzir provas necessárias, que se desenvolva num tempo razoável e que culmine com uma decisão fundamentada. Me parece são os três pilares de um processo justo, se pode dizer, né? Que culmine com uma decisão fundamentada e justa no sentido processual, não é? Consentânea com o sistema normativo e com as particularidades do caso concreto. Não se admite, e talvez esteja aqui a grande dificuldade do Poder Judiciário na atualidade, não se trata de diminuir recursos com uma melhor fundamentação, me parece esse o ponto. Tenho visto, quando se trata desse tema, que dizer, olha, quanto mais fundamentada a decisão, menos recursos ela terá. Será que uma decisão fundamentada pode efetivamente diminuir o número de recursos? Será que é possível se falar, nessa atual quadra histórica, numa diminuição de recursos? Pelo menos no universo da Previdência Social, onde acompanho mais de perto na sua prática, seja nos juizados especiais federais, seja na Justiça Federal Comum, eu vejo quase que de modo improvável. Porque, de um lado, nós temos uma advocacia pública, uma Procuradoria Federal, que pretende discutir a questão na Suprema Corte e, portanto, levará os processos até lá. E daí a importância de termos mecanismos de uniformização, tal como o IRDR, de que se tratou aqui hoje também. Mas será que, da parte autora da advocacia privada, ou mesmo da advocacia pública, será que também não há esse recorrer
no sentido de está aí o recurso diante de mim, vou lançar mão desse recurso? Não seria esse um odre velho que talvez precisasse ser abandonado, um recorrer por recorrer, para dar uma satisfação apenas à parte? Esse é um ponto que merece reflexão de parte de todos nós, né? Me parece que, antes de tudo, uma decisão bem fundamentada é importante para a legitimidade do Poder Judiciário, para a legitimidade do exercício da jurisdição, para a credibilidade, para a confiança no sistema judicial. Me parece esse o ponto fundamental. Melhorar a qualidade das fundamentações naquilo que precisa ser aprimorado para resgatar de modo absoluto a credibilidade da comunidade jurídica e da sociedade de modo geral. Me parece esse é o desafio que é colocado ao Poder Judiciário e que já era colocado pela norma constitucional de 1988, não apenas porque agora é explicitado alguns vieses desse comando pela nova legislação processual civil. Deixo esse ponto de reflexão. E seguimos aqui com dois outros pontos de insuficiência de fundamentação. É também considerada insuficiente a fundamentação se a parte se limitar a invocar precedente enunciado de súmula, sem também identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar a pertinência para o caso em que está resolvendo. E, por fim, também é insuficiente de fundamentação aquela que deixa de seguir um enunciado de súmula, dizendo que aqui é diferente, sem explicar a particularidade, sem demonstrar o distinguish, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Me parece, então, aqui importante ler com os senhores esses pontos colocados no Código de Processo Civil e dizer, da minha parte, que, uma vez mais, que não vejo nesses dispositivos uma aptidão para alterar, mudar paradigmas. Me parece que eles estão aqui a ecoar apenas aquilo que, de grau maior, já expressava e expressa a nossa Constituição da República. Me parece essa é a fundamentação. E fico aqui ainda com um certo queixume, por um lado, porque percebo, senhores, se por um lado se impõe ao juiz, quiçá, uma maior dever de fundamentação, se exige ali de modo mais detalhado tarefas ao juiz, me preocupa que o novo CPC, também de maneira louvável, expanda as hipóteses da teoria da causa madura. E aí, se o tribunal, o órgão de quem podia desde logo julgar o recurso quando superava uma preliminar de mérito, agora poderá também o órgão de quem julgar desde logo o mérito do recurso quando superar uma prejudicial de mérito. E também deverá ou poderá desde logo, julgará desde logo, se declarar a nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação. Teremos sentenças melhores? Teremos sentenças melhores com uma válvula que diz, olha, se entender que não está suficientemente fundamentada, que o tribunal o faça, que o órgão ad quem, que uma turma recursal o faça? Será que, de fato, esse dispositivo é que trará um maior enfrentamento das causas trazidas pelas partes? Deixo mais esse ponto de fundamentação e refiro-me aqui ao artigo 1013, parágrafo 3º do novo CPC, que é o dispositivo que traz a previsão legal importante, em busca de economia processual, de se valer, ou de, desde logo, o órgão ad quem prosseguir no julgamento do mérito quando afastar uma preliminar de mérito, uma prejudicial de mérito ou reconhecer a nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação. Agora, o ponto um outro ponto. E nos juizados especiais federais? E nos juizados especiais federais, onde se tem uma legislação específica, sejam os juizados especiais federais ou nos do Estado. Nesses juizados, deverá ser observada
a lista de pressupostos estabelecidas pelo novo CPC? Aplica-se ou não se aplica o novo CPC ao sistema dos juizados especiais federais? Eu, de minha parte, levantei aqui algumas premissas que gostaria de compartilhar em relação a esse ponto. Em primeiro lugar, dizendo que o Código de Processo Civil, ou a legislação processual civil, ela não é uma fonte normativa de hierarquia superior à lei dos juizados especiais federais. Ela tem a sua aplicação de modo subsidiário, naquilo que for necessário à marcha processual, ao ordenamento dos feitos nos juizados especiais. E para o que nos interessa mais de perto, dos juizados especiais federais. E eu levanto algumas hipóteses, algumas premissas de que parto para responder a essa pergunta, se o dever de fundamentação, tal como previsto no CPC, se aplica também aos juizados especiais federais. Primeiro eu coloco ali, a quem seja avesso às normas do novo CPC, ou do CPC, no sistema dos juizados especiais federais. Aqui não é lugar de CPC, aqui não tem nenhum impacto do novo CPC. Mas será? Será que não há nenhum impacto? E a primeira premissa de que parto é: as normas do CPC devem ser aplicadas quando necessárias à ordenação dos feitos nos juizados. Ora, de onde tiraremos regras para, por exemplo, impor penalidades processuais como litigância de má-fé? De onde tiraremos regras para simplesmente ordenar a marcha processual? E aqui entramos num debate que foi aceso até pouco tempo atrás para dizer: se no novo CPC a contagem de prazo se faz em dias úteis, como se dará isso nos juizados especiais? Também seguirá dias úteis ou ali será dias corridos, em nome da celeridade, em nome da simplicidade, e porque a legislação reclama esse tratamento diferenciado? Ao meu modo de ver, seria muito mais razoável que tivéssemos dias corridos, porque a prática já tem demonstrado as perdas em termos de celeridade por aplicarmos dias úteis no sistema dos juizados especiais federais. O fato é que nós não tínhamos uma disciplina de contagem de prazos para os juizados, e desde sempre buscamos na lei processual civil o modo de contar prazos. E o modo que nós tínhamos antes do CPC de 2015 era em dias corridos. Nós íamos beber no CPC de 73. Alterou-se a nossa norma subsidiária, nós prosseguimos bebendo na norma subsidiária porque necessitamos dessas regras para a disciplina do processo nos juizados. Não temos outra. Daí que no FONAGEF, no Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, da AJUF, tem os magistrados federais concluído, a contragosto é verdade, que nos juizados especiais federais devem ser aplicados dias úteis para a contagem dos prazos, até que sobrevenha uma legislação que distinga. E isso foi imposto, então, pela legislação. E aí veio uma recomendação da JUF e já temos um projeto de lei para buscar uma alteração do processo nos juizados especiais federais que diz respeito à contagem de prazos. Me apresso aqui, porque já ouvi a voz do ministro Gilmar Mendes. Sabe que é aquele vozeiro, né? Eu acho que eu ouvi aqui. Não é verdade? O CPC coloca uma segunda premissa: normas de aceleração e simplificação processuais podem e devem ser aplicadas, porque é compatível com o sistema dos juizados. Teoria da causa madura, ou aplicação de um fato superveniente para a solução da demanda, a improcedência liminar do pedido, são normas que estão no CPC. E, no entanto, porque trazem economia processual, simplicidade processual, podem e devem ser aplicadas no sistema dos juizados. Um terceiro item, e aqui então nos ajuda a responder a questão que coloquei antes sobre o dever de fundamentação: normas do novo CPC não interferem na relação da lei dos juizados com os princípios constitucionais processuais. Normas do novo CPC não interferem na relação da lei dos juizados com os princípios constitucionais processuais, porque de mesma categoria, aquilo que era percebido nos juizados a partir das normas constitucionais continua a ser percebido como tal. De maneira que o fato, e esta é a premissa de que estou partindo, o fato de normas processuais civis virem disciplinar, detalhar princípios constitucionais, não tem o condão de se imporem, não se impõem no sistema dos juizados especiais. Estes continuam sendo orientados pela Constituição e não por uma lei que busca detalhá-la, embora sirva assim como diretriz. Quero dizer com isso, antecipando, que o sistema dos juizados especiais federais
traz normas peculiares no que diz respeito à fundamentação. O artigo 38 diz, olha, o juiz, artigo 38 da Lei 9.099 de 95, o juiz deverá fundamentar de modo conciso, de acordo com os elementos de sua convicção, de acordo com a sua convicção. É uma norma específica do sistema dos juizados. E o artigo 46 da Lei 9.099, pulo aqui um pouquinho, o artigo 46 da Lei 9.099, segunda parte do slide. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. E olha a segunda parte. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Mudará essa regra diante da imposição do novo CPC? É regra esta que já foi reconhecida como constitucional em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, RE 635729. Quer dizer, o Supremo, analisando esse dispositivo à luz do dever constitucional de fundamentação, disse que ele é válido, que ele é constitucional. Mudaria esse dispositivo ou a maneira de ser dos juizados especiais federais, porque agora temos o Código de Processo Civil dizendo de maneira diferente, detalhando o dever de fundamentar. Não seria mais possível a fundamentação da decisão por relação, por se reportar a decisão que é mantida? Essa é a terceira premissa que eu estou colocando aqui, justamente essa. As normas do novo CPC, como no artigo 489, parágrafo 1º, não interferem na lei dos juizados especiais federais, porque essas leis dos juizados especiais federais persistem tendo como crivo a Constituição da República. Portanto, isso não significa fundamentar menos. Isso não significa transigir com esse dever republicano de fundamentar adequadamente as decisões judiciais. Se trata apenas de não buscar a imposição das normas do novo CPC quando o sistema dos juizados é orientado quanto ao ponto pela própria Constituição. E, por fim, obviamente, devem ser aplicadas nos juizados especiais federais as regras processuais que assim expressam especificamente, como, por exemplo, de maneira expressa, dispôs o novo CPC que o incidente de resolução de demandas repetitivas vincularia não apenas a justiça comum, mas igualmente os juizados especiais federais. Meus caros, eu teria toda uma segunda parte dessa exposição para dizer, quem sabe, que a argumentação jurídica poderia nos auxiliar na análise da racionalidade das decisões judiciais, esta sim. Eu não apostaria as minhas fichas num cumprimento legalista dessas hipóteses do artigo 489, parágrafo 1º. Eu não ficaria mais tranquilo ou me sentiria vingado, se advogado fosse, porque o CPC expôs aquilo que estava no meu espírito. Antes, eu apostaria as minhas fichas numa avaliação da qualidade das decisões judiciais na perspectiva da argumentação jurídica, analisando a racionalidade dessas decisões, não apenas intrinsecamente, mas de modo especial a racionalidade dessas decisões na aplicação da norma à particularidade do caso concreto. Não é? Algo que pode nos auxiliar em muito à teoria da argumentação jurídica. Mas, sem querer cansá-los, os senhores que estão aqui desde a manhã de hoje, e muito menos privá-los da presença mais do que ilustre que nos aguarda, não é verdade, ministro Ribeiro Dantas, eu fico por aqui e me recolho, apenas apelando uma vez mais, e quem sabe trazendo essa mensagem: o novo CPC, ou as normas do processo civil, não são um fim em si mesmo. Resgatemos sempre. Talvez venhamos a dizer 1000 vezes, e ainda seja pouco, que o processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização do direito material. O homem não foi feito para o processo, parafraseando, mas o processo é que foi feito para o homem. Muito obrigado.